E partimos agora para a análise destas medidas anunciadas pelo Governo com o economista Jaime Quezado. Boa tarde, muito obrigada por estar no Portugal no Ar. Fernando Medina disse que este programa era oportuno, eficaz e prudente. Concorda com estas declarações? Não, eu diria que este programa é uma tentativa de resposta rápida a uma solução de crise que, como sabemos, foi muito inesperada, mas temos que perceber que, de facto, o contexto das medidas não é, na maior parte dos casos, o mais adequado do ponto de vista estrutural. Nós temos que perceber que esta crise é uma crise que, de facto, veio para ficar, tem contornos que há pouco mais de um ano eram inesperados, e o tipo de medidas que foram anunciadas, nomeadamente do ponto de vista do pagamento durante o mês daquele pequeno subsídio às pessoas com rendimentos abaixo de 2.700 euros. A própria antecipação das reformas são, de facto, medidas que têm um caráter absolutamente conjuntural e, no caso das reformas, como sabemos, até se trata de uma antecipação. Portanto, eu diria que é uma resposta possível no contexto daquilo que foi a opção que o Governo fez, mas face àquilo que foi a receita arrecadada nos últimos meses em função, como sabemos, da evolução dos combustíveis e de outras atividades acessórias, de facto, podia-se ter ido um pouco mais ao longe nessa matéria. E tais medidas, tais como? Penso que, do ponto de vista estrutural, teria sido importante, sobretudo, fazer três tipos de coisas. No caso das famílias, fazer uma análise mais rigorosa daquilo que efetivamente são as dificuldades que estão neste momento a surgir do ponto de vista de rendimento e de consumo. E, por exemplo, sabendo nós que o problema se toca sobretudo ao nível dos bens alimentares e ao nível também da parte da energia, seria muito mais interessante ter pensado num pacote progressivo, não através de um pagamento mensal de um único apoio, mas possivelmente indexando aos escalões dos rendimentos e tendo um efeito mais objetivo, sobretudo com a diminuição da carga do IRS. No caso dos combustíveis, é evidente que esta questão do IVA, da eletricidade, é importante, mas nós temos que perceber que o tema fundamental não está propriamente na eletricidade, mas está no gás. E aqui é que se devia ter, de facto, atuado desde já para evitar os problemas que está a ter com a maior parte das famílias em termos do seu custo. Mas acha que estas medidas também percam por tardias? Porque temos exemplos dos países da Europa que já tomaram medidas há mais tempo. Se nós formos comparar com o que se passou na maior parte dos países, ainda hoje foi divulgado o exemplo de Espanha, que está aqui ao lado, de facto, o país, a maior parte dos países europeus foram muito mais rápidos na tomada das medidas. É evidente que há aqui uma preocupação do ponto de vista macroeconómico, que tem a ver com a questão do déficit da dívida pública, e nós percebemos que estas medidas, ao serem lançadas agora e com efeitos a partir de outubro, não vão ter impacto nos 9 meses do ponto de vista de contas públicas, mas o que é certo é que os meses de verão foram em si mesmos já muito delicados para muitas famílias e teria sido muito mais salutar ter tomado estas medidas em julho e ter esperado por setembro para o seu anúncio e para o seu impacto em outubro. E estes 125 euros que as famílias vão receber serão suficientes? Não, nós temos que ter a noção de que são uma pequena ajuda e não passa disso, evidentemente. Ou seja, 125 euros para a maior parte das famílias é apenas um pequeno contributo daquilo que é, de facto, o problema que estão a ter em termos mais estruturais. Por isso é que eu digo que tinha sido muito mais salutar, exemplo que fizeram outros países, basta ver o caso da Alemanha, que recentemente anunciou o seu pacote de medidas, uma análise mais estrutural àquilo que são os efeitos do ponto de vista dos diferentes rendimentos e atuar ao nível do IRS e do IVA de um ponto de vista mais prático tinha sido muito mais objetivo, não tenho dúvidas sobre isso. E que impacto é que estas medidas terão nas contas públicas do país? Acabam por não ter muitos, porque, como disse, como só tem um impacto no último trimestre e como praticamente a gestão da dívida pública foi feita até ao final do mês de setembro, não vai ter muito impacto. É evidente que a gestão da dívida pública é muito importante e nós temos que ter rácios do ponto de vista de solvabilidade como país que sejam importantes até para termos acesso a crédito externo e os juros baixarem. Mas também nesta matéria se podia ter ido um pouco mais longe, nomeadamente não tendo uma preocupação meramente casuística de atribuir um mês de apoio e tentar fazê-lo de uma forma mais progressiva e tendo em atenção às reais necessidades das pessoas. Portanto, do ponto de vista de contas públicas, de facto, o impacto vai ser reduzido. Muito obrigada por ter estado no Portugal no Ar e até uma próxima.